Oi, gente, tudo bem? Então, aqui estou de volta e desta vez eu vou fazer uma coisa bem inédita. Eu vou contar piadas, eu acho. Quer dizer, eu vou começar e talvez enterrar a minha carreira de stand-up comedian, né? De comediante de stand-up. Então, falando de masculos, tá bom? Então, vamos lá. Depois da vinheta eu vou começar com tudo. Então, na realidade, eu sou muito ruim de contar piada, o que pode atrapalhar muito a minha carreira de comediante de stand-up. Na verdade, eu só sei uma piada, só sei contar uma piada, e essa piada não é muito boa, pra falar a verdade. Então, mas é claro que eu vou contar pra vocês, né, depois desse suspense todo. Então, eu só peço que vocês tenham compaixão, um pouquinho de compaixão. Vou contar, tá? Então, vocês gostam de fofoca? Aí vocês têm que dizer sim, sim. E aí eu respondo, e de tubarão? Entenderam? Entenderam? Fofoca do tubarão, né? Ou seja, a pessoa fica toda ansiosa, querendo ouvir uma fofoca, e aí você vem com essa piadinha totalmente infame. É, Qualquer piada que a gente precisa explicar já é bastante ruim, né? Mas a gente pode concordar que essa piada, que é a única que eu sei contar, é ruim. Mas, e se você ainda por cima erra a ordem da piada e começa com um. Você gosta de tubarão? Porque eu já fiz isso, mas só umas 3 vezes, não mais que isso, né? E aí eu acho que estraga mais ainda a piada. Então a gente pode concordar que eu realmente sou um desastre nessa arte de contar piada. E assim eu não poderia ser uma comediante de stand-up. O que é uma pena, porque eu tenho muito material de masculos que eu venho colecionando ao longo dos anos. E é verdade que os masculos são cretinos, ignorantes, misóginos, neonazistas, doentes, mas eles também são muito engraçados. É verdade que são involuntariamente engraçados, né? Eles são divertidos. Mas você está aqui e de repente você não sabe o que é masculo. Foi um termo que eu cunhei, né? Vem de masculinista. Algumas pessoas pronunciam mascos, né? Eu sempre pronunciei masculo. E foi um termo assim, que não foi um termo pejorativo, foi um termo que eu inventei, porque quando eu comecei a escrever sobre masculinistas, ficava muito longo, né? Toda hora escrever masculinistas. Aí eu escrevi, abreviei mascul, né? E pegou o termo. E o termo veio significar um cara misógino, um machista, um babaca, um monte de coisa, né? Vocês sabem que em inglês eles usam mais os termos men's rights activists, né? Ativistas pelos direitos dos homens. Que na verdade o único direito que eles lutam é o direito de serem escrotos com as mulheres, né? Principalmente as feministas. Aqui no Brasil eles usavam muito o termo masculinistas, mas depois que esse termo mascul pegou, eles pararam de usar. Então eu praticamente acabei com o movimento mascul, né, aqui no Brasil. Claro que acabei na teoria, na prática eles continuaram, né? Só não tem mais ninguém que se assuma masculinista aqui no Brasil. E hoje também, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, não se usam mais tanto termo nem MRAs, nem masculs, eles usam mais o termo incel, né, que é o celibatário involuntário, e MGTOW, né, que é men going their own way, homens indo pelo próprio caminho, é uma coisa ridícula, né? Talvez eu faça um vídeo falando deles. Mas é tudo a mesma porcaria, né? Pra mim não tem nenhuma diferença, pra mim, eu chamo tudo de mascul de qualquer jeito, porque eles são idênticos, né? Eles vivem brigando entre si, fingindo que tem diferenças, mas não tem. São todos misóginos, todos de extrema direita, todos eleitores de vocês sabem quem, e por aí vai, né? E todos me odeiam, né? Eu tenho essa honra, assim, de ser odiada por todos eles. E vocês devem saber que masculos me atacam, me ameaçam faz muitos anos, né? Pelo menos, no mínimo, assim, uns 9, né? Talvez 10. Eles me ameaçam de morte, de estupro, de desmembramento, de tortura. E também ameaçam minha família, principalmente, né, a minha mãe, que é uma senhora idosa, né? E o meu marido. E aí, o que eu faço, né, diante dessas ameaças? Bom, eu já fiz 11 boletins de ocorrência, né, tem uma lei no meu nome e tal, então algumas coisas eu faço, mas, principalmente, eu rio, né, e eu não tenho medo desses fracassados, eu não vou parar de fazer, não vou parar de viver por causa deles,
E rir, na verdade, é o que me mantém sã. O humor é importante para mim, né? Talvez um mecanismo de defesa. Eu gosto de rir. Então, faz umas 2 semanas que eu recebi um comentário muito divertido no meu blog, né? Um desses comentários, assim, não aprovados. É de algum masculino anônimo que jura que vai destruir a minha vida com um dossiê, né? Ele já tem um dossiê. Porque eles sabem tudo sobre a minha vida. Eles sabem até mais do que eu, né? Outro dia, por exemplo, eles disseram que a minha mãe é desembargadora, aposentada e que, ou seja, ela é muito rica, né? Não preciso ter minha mãe na vida real ganhar um salário mínimo de pensão. E aí eles falaram também que eu ganho 200 mil reais por mês. Putz, sabe, quando eu li aquilo lá, eu pensei, como eu gostaria que os masculinos acertassem uma, sabe? E como eu queria ganhar pelo menos 200 mil no ano, eu já ficaria muito feliz, né? Nem precisa ser por mês, no ano eu já ficaria muito feliz. Bom, então já eles vão lançar um dossiê que, obviamente, vai acabar comigo. E o objetivo, confesso, né, é que as pessoas me reconheçam na rua e me linchem, assim como aconteceu com uma mulher no Guarujá, não sei se vocês lembram, em 2014. Que teve uma página, isso não é brincadeira, isso é de verdade. Uma página apócrifa no Facebook inventou que aquela mulher sequestrava crianças para rituais satânicos e as sacrificava. E aí o pessoal em torno dela acreditou e a matou na rua, né, pauladas, uma coisa terrível. E o pior é que a família dela agora, né, por que eu tô lembrando disso? Porque saiu agora essa notícia, que a família dela entrou com um processo contra o Facebook por permitir uma página, né, anônima, espalhando um monte de fake news, e essa família perdeu, né? O juiz decidiu que não, o Facebook não tinha nada a ver com isso, não, né? Nada. Então isso é muito sério, sinceramente, né? Porque, por exemplo, quando um masculino asqueroso, né, o Marcelo, criou em 2015 um site no meu nome, com as minhas fotos, meu endereço residencial, o link para o meu currículo Lattes em todo post, né? O objetivo dele era que eu fosse linchada na rua. Ele escreveu isso várias vezes no chan dele, né? Ele tinha um chan. E aí, nesse site de ódio no meu nome, eles chegaram ao cúmulo, era um site escrito em primeira pessoa, como se fosse eu, e eles chegaram ao cúmulo de inventar que eu havia realizado um aborto numa aluna em sala de aula na UFC. E um monte de gente acreditou. Isso aí foi antes de fake news, né? Quer dizer, se tivesse vindo depois de mamadeira erótica, né? E o pessoal me falasse, não, eles vão acreditar que uma professora de letras ainda por cima faz aborto numa sala de aula, né? Mas como veio bem antes, né? Isso foi em 2015, eu realmente não imaginava que as pessoas poderiam acreditar numa coisa dessas, mas acreditaram, né? A Polícia Federal abriu um inquérito no meu nome. Felizmente não foi muito difícil provar que o site não era meu, né? Até porque assim que o site saiu, eu fiz um boletim de ocorrência. E a parte feliz disso é que o masculino que criou o site falso no meu nome, ele foi condenado pelo site também. Ele foi condenado a 41 anos de prisão, ele está na prisão, faz quase 2, e ele foi condenado por um monte de crimes, incluindo todas as atrocidades que ele falava no meu blog, né? Meu blog, entre aspas. Mas vamos lá. Se eu não posso contar piadas nem no computador, quando não tem quase ninguém assistindo, quando que eu vou poder? Né? E eu não posso guardar essas barbaridades, né, que vão estar no dossiê só para mim. Né? Porque, segundo os masculos, o dossiê já tem 500 páginas, mas pode chegar a ser uma enciclopédia em 2 volumes. Sinceramente, eu acho muito pouco, né? Porque eu sou uma gênia do crime, eu sou uma bruxa, um ser maligno, né? Segundo eles. E já foram tantas maldades nesses meus 52 anos de vida que, pô, só 2 volumes, 500 páginas, gente, vamos lá, né? Vamos investigar melhor e colocar tudo mesmo. Mas vamos aos meus inúmeros males, de acordo com os masculos. Então, o primeiro dessa prévia de dossiê que eles me mandaram, né, faz 2 semanas, foi essa atrocidade, né, uma coisa imperdoável realmente, que é ser argentina. Pois é, gente, esse é um defeito gravíssimo, né? E eu entendo se vocês quiserem me denunciar no YouTube, dar unlike, nunca mais voltar, né, falar mal de mim, eu entendo. Mas é que eu realmente nasci em Buenos Aires, meus pais são argentinos, e a gente veio para o Brasil em 1971, quando eu tinha 4 anos de idade. Eu me naturalizei brasileira e tudo mais,
mas é uma mancha no meu passado que não sai da gente, sabe? Se bem que agora, né, vamos ser sinceros, que a gente vive no Brasil do Bolsonaro, tá cheio de brasileiro se dizendo paraguaio, para não morrer de vergonha, né? Então, as pessoas estão com vergonha de se dizerem brasileiros, o que é compreensível. Então, talvez seja bom eu ter uma dupla nacionalidade, né? Agora que a gente já tá um pouquinho melhor, não tem mais o Macri, de repente eu vou começar a me declarar argentina, né? Quando eu estiver, pelo menos, lá fora. Aqui não vai ser tão cedo, porque o dólar tá caríssimo, então não tem como. Então, mas não termina aí o dossiê, tá, gente? Lá diz que eu sou argentina e que eu fugi do país para não ser condenada por estelionato. Isso, quer dizer, aos 4 anos de idade, né? Porque eu sou muito precoce, então... o dossiê também me acusa de me casar com um contrabandista e golpista para obter a nacionalidade brasileira. Aí eu fico pensando, com 4 anos, eu fiz isso com 4... Eu sou muito precoce mesmo, né? E esse contrabandista e golpista deve ser o Silvinho, né? O meu maridão, faz quase 30 anos, que no disfarce dele, ele é um pacato jogador e professor de xadrez. Mas claro que é só disfarce, né? E que qualquer pessoa que olhar melhor para ele vai ver que ele é um golpista contrabandista. E segundo o dossiê, eu também sou de uma família judia muito rica. Eu não sou judia e não sou rica, meus pais vieram para o Brasil sem nada. E também eles dizem que eu me declaro negra para me beneficiar do sistema de cotas. Aí eu fico confusa, assim, porque judia, negra, existe, mas tem muita coisa aí, gente, né? Destrinche melhor para ficar melhor, sabe, mais legível. Tá estranho. Outra coisa é que eu desviei verba da compra de livros da biblioteca da UFC para comprar o sobrado, né? Esse sobrado que eu vivo aqui. A câmera não tá mostrando, mas, assim, faz 3 semanas caiu o reboco aqui do teto do escritório, né? E, quer dizer, eu gostava mais quando eles espalhavam a versão de que eu comprava mansões e carrões com esse dinheiro da biblioteca que eu pegava, né? Porque é gente que nunca entrou numa universidade, então eles imaginam que o dinheiro da biblioteca dá para comprar mansões e carrões. Agora só dá para comprar esse sobrado caindo aos pedaços, mas, né? Ainda assim já dá para comprar alguma coisa. Outra coisa é que eu sou uma famosa sonegadora de impostos. Tipo Al Capone. Sacaram? Porque, assim, o Al Capone cometeu um monte de crimes, mas ele foi preso por sonegar impostos, né? Então, comigo, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Eu gostei muito do Famosa, né? Outro item do dossiê é que eu paguei hackers para fazer um site de ódio no meu nome para me vitimizar. Então, sabe aquele site falso no meu nome que me rendeu um inquérito na Polícia Federal e várias denúncias à ouvidoria da minha universidade? Então, eu paguei para fazerem esse site no meu nome para poder me vitimizar. Faz todo sentido, né? Outra coisa é que eu participei da Marcha das Vadias em 2014 e queimei centenas de bíblias em praça pública. Essa também é legal. Porque eles não citam exatamente onde foi essa marcha, só quando, né? E houve várias entre 2011 e 2014. Eu não sei se ainda havia em 2014, mas eles costumam sempre dizer que eu queimo bíblias na minha universidade, né? Então eu vou lá na biblioteca, aquela biblioteca que já é tão íntima minha, né? Porque eu roubo muito dinheiro lá. Eu pego todas as bíblias e aí eu faço um fogaréu. Mas em praça pública eles nunca tinham falado. Eu achei bem legal. E não é 1 ou 2 bíblias ou 5, são centenas de bíblias, né? Incrível como ninguém tirou foto, né? E se fosse, assim, ano passado, não em 2014, eles poderiam ter me acusado por ter anoitecido mais cedo em São Paulo, né? Devido àquela fumaça lá da Amazônia, né? Pena que foi em 2014, gente, vocês podem melhorar. Outra coisa é que eu ataquei um rapaz sem nenhum motivo e o levei ao suicídio. Aí é outra ficção deles, né? Eu nunca ataquei ninguém, nunca levei nenhum masculino ao suicídio, infelizmente, né? Outra coisa é que eu cobro sexo em troca de notas dos meus alunos. Eu passo a mão dos meus alunos na frente da turma e eu mando fotos e vídeos eróticos para eles. Ou seja, eu sou a velhinha mais tarada que existe, né? E certamente, se eu fizesse tudo isso, já teria algumas denúncias na universidade, né? Mas depois de 10 anos, assim. Mas este item é o meu preferido, né? Porque esse sim foi novidade. Os outros eu já tinha escutado algumas versões, né? Eles sempre reciclam, faz anos.
sempre com novos detalhes escabrosos, né? Sempre fica... Eles não ligam se estão exagerando, né? Para eles isso daí não é um problema. Mas esse item aqui eu não conhecia e é brilhante e virou meu preferido, tá, gente? Então, eu vou ler para vocês. Dolores, porque eles me chamam de Dolores, administrou por muitos anos um cassino ilegal no centro de Fortaleza, junto do seu marido, aquele contrabandista golpista. Nesse cassino, além de venda de drogas escancarada e contrabando de animais silvestres, havia prostituição infantil e clínicas clandestinas de aborto nos fundos. Eu acho tão maravilhoso isso daqui. Eu tinha um shopping center do crime, gente. Né? Assim, tudo que você puder querer de ato ilícito, você vem aqui num lugar só, né? Então, drogas, aborto, tráfico de animais e jogatina, né? Só faltou o tráfico de órgãos, né? E morte por encomenda, né? Talvez se alguém quisesse encomendar uma morte, usando milicianos top, né? Direto do Vivendas da Barra pesada lá, né? Mas, por favor, incluam essas modalidades na próxima edição do meu dossiê, né? Para realmente ser um shopping center e as pessoas não irem para outras freguesias, né? Quando virem ao meu cassino. Eu comentei isso aqui no Twitter, né? Faz 2 semanas, porque eu estava rindo muito. E aí um leitor disse que também faltou no meu cassino um quiosque de produção de fogos de artifício com mão de obra infantil. Aí eu fiquei muito chocada, sabe? Porque assim não, né, leitor? Pô, tem limite pra tudo. Eu odeio fogos de artifício, tá? Então, isso é uma coisa que nunca teve no meu cassino, gente. Mas, sabe também por que não estava completo o cassino? Porque não tinha cartório para fazer filiação para o novo partido nazista do Bolsonaro, tá? Então, isso daí também tem que incluir um cartório. Um leitor comentou que se existisse um shopping center do crime desses, o Clã Bolsonaro já teria aberto uma filial na Barra da Tijuca, né? O outro disse que se eu fosse tão versátil no mundo do crime desse jeito, eu já teria sido chamada para algum ministério do Bolsonaro. Eles estão demorando, né? E uma leitora perguntou, que me fez rir alto assim na frente do computador, quem nunca foi fazer um aborto e aproveitou para comprar uma jaguatirica e jogar pôquer, né? Quem nunca? Um leitor comentou sobre o Cassino dos Sonhos. Eu quero uns 5 baseados, uma arara azul e um vale-aborto para dar de presente. Tem como embrulhar tudo isso para viagem? E aí, outra leitora disse, onde garanto meu exemplar do dossiê? Meu sonho é ir num cassino e fazer um aborto enquanto tomo martini preparado por uma lhama bebê. Mas falando sério agora, tá, gente? Os mesmos vascos que me mandaram essa prévia do dossiê, eles me viram gargalhando, porque eles seguem tudo que eu faço, né, que eu escrevo e falo. Eles vão estar vendo esse vídeo, né? E, sei lá, rir um pouco, né, Vascos? A vida não é essa tristeza toda só, né? A vida pode ser feliz. Saiam do quarto do porão, né? Saiam da casa da mãe que sustenta vocês. Vão curtir a vida. Enfim, né? Aí eles viram eu rindo lá no Twitter, né, junto com leitoras e leitores, e aí eles me mandaram um outro comentário, e I'm not making this shit up, tá? Eu não tô inventando, porque eu não tenho criatividade pra tanto. Então, esse foi o comentário, eu vou ler aqui pra vocês, que realmente, né, é sério, gente. Dolores, acho que você deve pensar que estamos brincando. Eu tenho que ler isso aqui sem rir, então vou começar de novo. Dolores, acho que você deve pensar que estamos brincando, que não teríamos coragem de mexer com você. Você não tem ideia do que podemos fazer. Você pode até não ser presa, mas depois que o povão saber do que você já fez, você será linchada nas ruas de Fortaleza. O dossiê é real e vai estar nas mãos do público, você tirando sarro ou não. A menos que possamos negociar de alguma forma. Esse dossiê vai ser publicado. Isso aqui foi em caixa alta, assim. Não é brincadeira, não é gracinha, não é afirmação, não é ameaça vazia. Pense bem, Dolores. Então, né, eu fiquei muito preocupada quando eu li essa ameaça, né, porque, nossa, eles não estão brincando, né, quando uma Mascu te manda pensar bem, quem sou eu para discordar, né, o Mascu falou, a gente obedece, né. Então eu fiquei pensando, processando, pensando bem mesmo. Não desligue antes de concluir as atualizações, né? Concluindo, pensando, né? E aí eu concluí. E a minha conclusão vão tomar naquele lugar que o Olavo gosta tanto nas custas, tá?
Então, essa é a minha conclusão. Mandem o dossiê, melhorem, tá? Tem muita coisa para incluir. Eu não sei se isso daí é bom o suficiente, mas a gente riu. Pelo menos eu ri, né? Os leitores e leitoras não sei se riram. Então, vocês digam aí se eu tenho algum futuro nessa carreira de stand-up comedian, né? Porque eu tenho muito material sobre Mascus e eles são, né, como vocês viram, eles têm alguma criatividade, né? E é sempre um material bastante risível, então tá, gente. Então, até a próxima.